Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos iniciar o estudo a respeito de derivada, tá? Espero que vocês tenham entendido o tema de limites, né? Tenham exercitado, e porque a base da derivada é limite, né? Então, todo o conceito da derivada, ela vem do limite. Então, por isso que é importante você saber limite antes de começar essa aula, tá? Então, eu aconselho a quem não entendeu ainda muito bem limite, tá? Ou então que ainda não assistiu nenhuma aula de limite, que retorne, né, as aulas de limite e depois venha assistir essa aula sobre a introdução à derivada, tá certo? E mais uma vez, eu estou à disposição, tá? No nosso grupo do Telegram. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo, tá certo? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente estuda, né, como eu falei, da derivada, é o limite, tá? É o problema da tangente, né? Por que é o limite, que eu digo que é o limite? Porque vocês lembram que nós estudamos isso, o problema da tangente lá no limites, né? Então, para a gente começar a derivada, a gente precisa dar um passo atrás no limite, tá? Então, vamos lá. Vamos estudar o problema da tangente mais uma vez, tá certo? Então, eu tenho uma curva C, tá? Que é essa daqui, tá? E essa curva C, ela tem uma equação, tá? De y igual a f de x, ou seja, essa curva C aqui é uma função, tá? Em relação a y, tá certo? Então, se a gente quiser encontrar a tangente a essa curva, tá? Em um ponto P, onde as coordenadas desse ponto P é o A e o F de A, ou seja, A é o valor de X e F de A é o valor de Y, ou seja, aqui ó, o meu A, esse aqui é o ponto P, tenho A e tenho o F de X aqui. Consideramos um ponto próximo Q de X e F de X, onde x diferente de A, e calculamos a inclinação da reta secante P de Q, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na nossa aula. Bom, é isso que ele quis dizer. Aqui é um outro gráfico, não é esse mesmo gráfico, mas é a mesma ideia, tá? Eu tenho um ponto P, onde P é o A e o F de A, que é aqui, tá? Então, aqui eu tenho o meu ponto P, onde o meu valor de X é A e o meu valor de Y é F de A, tá certo? E bem aqui eu tenho um ponto Q, tá? Que Q é formado pelo ponto A mais H, ou seja, é o H, é o A, é o ponto A inicial, tá? Onde tem esse intervalo aqui H, o que é H? É a distância entre esse X aqui e esse X aqui, tá? Então, se eu pego o A e somo com H, eu tenho esse X aqui, A mais H, tá? Então, o ponto Q é o valor A mais H, tá? É o X, que é igual a mais H, e a função, né, ou seja, o Y, F de A mais H, tá certo? O que ele diz? Vamos retornar lá, tá? Então, ele diz para calcularmos a inclinação da reta secante PQ, tá? Reta secante PQ, vamos lá. Então, ele diz para calcularmos o M, né? Que o M, o que é? A tangente, né, da reta secante PQ, tá?
Então, o que que é a tangente? A tangente, né, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, né, que é o valor de m. Tangente, na geometria, a gente aprendeu que é cateto oposto, ou seja, é esse valor aqui, tá? Que valor é esse? É f de A mais H menos f de A, tá? Ou seja, é esse ponto aqui, que é f de A mais H. Desculpem a letra, tá, gente? Mas eu tô fazendo com o mouse, tá certo? Então, essa distância aqui é f de A mais H menos f de A. Isso aqui, gente, nós já havíamos estudado quando vimos limite, tá? Então, eu não vou me alongar muito nessa parte, não. Tá? Então, o meu M, tá? Que é a tangente desse ângulo da secante, é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Que é H. Então, M de P de Q é essa diferença aqui dos Y sobre essa diferença de X, tá? Que eu chamei de H. Certinho? Bem, aqui eu coloquei outros, eu considerei o que chamei de x e f de x, mas é a mesma coisa, tá, gente? A ideia é a mesma, tá certo? Então, tá. Então, o que a gente faz? A gente faz Q aproximar-se de P ao longo da curva C, ao obrigar que x tenda a A. Ou seja, esse ponto Q, eu vou andar com ele através da curva, tá? Eu vou fazer ele se aproximar aqui do ponto P, tá? Bem aqui, vamos ver aqui como é que tá isso. Aqui mesmo. Ou seja, agora eu tenho essa curva aqui, vou apagar aqui, tá, gente? Para vocês entenderem melhor, que fica mais fácil, porque já tá riscado. Só riscar isso. Então, eu faço o meu Q, que é bem aqui, tá? Meu Q tá bem aqui. Então, eu vou fazer o meu P andar pra cá. Ou seja, eu vou ter várias versões da secante aqui, né? Que a secante é sempre PQ, né? E com o tempo, ao me aproximar, quanto mais eu aproximo o Q de P, eu vou chegar numa hora em que o meu ponto Q vai estar praticamente em cima do ponto P. Então, nessa hora é que eu vou ter a minha reta secante, tá? Não sei se vocês lembram dessa animaçãozinha que eu fiz aqui, quando nós estudamos esse limite, né? Só que é como a hipérbole, né? Tem essa... Desculpa. Eu tenho essa parábola, tá? Em que aqui eu tenho duas retas. Eu tenho a reta T, tem essa reta T aqui, que eu chamei de tang, e tem essa reta PQ, que ela é formada pela junção desses pontos PQ. A reta T, que é a reta tang, é a reta tangente ao ponto P, tá? Então, o que ele fala? Ele fala aqui, por exemplo, aqui, eu tenho aqui, né, a reta secante, tá? A reta secante PQ. À medida que eu aproximar o ponto P de Q, olha aí, ó. A minha reta que é secante, ela vai tender a reta tangente, tá? Tá certo? Isso nós já havíamos visto. Aí aqui ele tem vários exemplos, né? Aqui ele tá animando, né? Vamos ver se eu consigo ampliar. Então, aqui eu tenho o ponto Q, bem aqui o ponto P. Então, à medida que eu vou me aproximando do ponto Q do P, eu vou tendendo essa minha reta secante, tá? A reta tangente, ou seja, ao invés de ela ser uma secante, ela vai se transformar numa tangente. T, tá? Então, se o M, P de Q, que nós calculamos, né? Que é essa diferença aqui, tá? Tender a um número M, então definimos a tangente T como a reta que passa por P
e tem inclinação M, tá? Então, foi isso que nós vimos. A reta tangente aqui e o ângulo M, que foi o que nós calculamos, tá? Então, vamos lá. Então, a reta tangente a uma curva, qualquer curva, né, uma função, em um ponto P, onde os pontos são A e F de A, ou seja, um valor qualquer, tá, de x, tá? E o F de A é o valor da função naquele ponto qualquer. É a reta que passa por P e que tem essa inclinação M, tá? E que para eu calcular essa inclinação M, eu vou calcular o limite, tá, da função M quando o x vai tendendo a A. Ou seja, gente, o x, ele estava bem aqui, ó. Deixa eu mostrar bem aqui. O x, ele estava bem aqui, tá? Que é esse A mais H aqui. Esse A mais H, tá? Vamos chamar de x. Tá certo? Então, o x, que é esse ponto aqui, ele vai tender a A, tá? Então, o x está tendendo a A. Tá? Então, quando o x tende a A, tá? O valor do MP de Q, tá? Que é esse ângulo aqui, do MP de Q, vai tender a M. Ou seja, o M é a tangente, é o ângulo da tangente, tá? Ou seja, o meu Q vai se aproximar do P. Então, o meu X vai tender a A. Certinho? Então, o meu MP de Q vai tender a M. Tá? Mas só que isso só vai ser verdade, claro, se o limite da função existir, porque se não existir, não tem nem sentido eu falar, né, de limite de M, tá? Que vai ser o limite da função. Opa. Certinho? Então, aqui, olha, só pra gente lembrar o que é o M, tá? O M é o limite de uma função, tá? F de x menos o valor da função no ponto A sobre x menos A, quando o x tende a A, tá? Então, bora exercitar um pouquinho? Encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado, tá? Então, a função é essa aqui, certo? No ponto P 1 sobre 1, tá? Então, o que a gente tem aí? Eu tenho o valor de A. O que é o valor de A? O valor de A é o ponto que eu quero saber a tangente, né? Então, ele quer saber a tangente nesse ponto aqui, P1 de 1. Então, o A é o x, que é 1, tá? E a minha função, f de x, é x quadrado, que é a parábola, tá? Então, vamos substituir nessa equação aqui. Então, a gente viu que m é igual ao limite de f de x menos f de a sobre x menos a, tá? Então, quando x tende a A. Então, substituindo, eu tenho... eu acho que eu coloquei esse gráfico aqui, essa figura aqui. Vamos lá. Aqui. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta que fica melhor. Então, vamos lá. Então, o meu A é 1, tá? E daqui é a nossa função. Então, onde tiver A, eu vou substituir por 1. Então, x tende a 1, né? Limite de f de x menos f de a. Então, f de 1 sobre x menos a, que é x menos 1. O que acontece, tá? O f de x é a função. Então, a função é x ao quadrado, tá? Então, é x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1. E aí, a gente calcula o limite. Bom, se eu for substituir aqui no denominador, isso vai dar uma indeterminação. Por quê? Porque quando o meu x é igual a 1, o meu denominador vai dar igual a 0. E 0 não pode estar
não pode estar no denominador, certo? A mesma coisa aqui, né? 1 vezes 1 dá 1, menos 1, 0. Então, vai ser a indeterminação 0 sobre 0. Pode isso, gente? Não pode, tá? Então, eu vou ter que alterar essa função. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x menos 1. Então, o que que acontece? Eu vou cortar esse termo com esse e vai sobrar só x mais 1. Então, o m vai ser igual ao limite de x mais 1 quando x tende a 1. Substituindo, o valor do meu ângulo é 2, tá? Bom, isso eu achei o valor de m, que é a minha inclinação, tá? Agora, o que ele quer saber não é isso, ele quer saber a equação da reta, tá? A equação da reta que vai ser tangente a essa parábola no ponto P1 de 1. Bom, se a gente olhar no gráfico aqui, o que que é o M? O M é isso aqui, né? Como a gente viu aqui. O M é a inclinação, tá? Opa. O M é a inclinação, tá? Então, esse M, o que que é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O que que é o meu cateto oposto? É a variação do Y, né? Ou seja, é esse ponto aqui, né? No caso, se é a tangente, o meu ponto vai estar bem aqui, tá? Então, é o valor desse Y aqui e desse Y aqui. Então, é essa distância, né? Que naquela hora eu chamei de H, tá? Que eu chamo de ΔY, tá? Sobre cateto adjacente, que é o meu ΔX, ou seja, é a diferença desse valor de X menos esse valor de X, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui é o M, tá? Então, se eu passar... O que eu posso... Eu vou passar o ΔX multiplicando por M. Então, ΔY igual a M vezes ΔX. O que é meu ΔY? Nesse caso aqui, é a diferença entre os dois valores de Y, né? Então, é Y menos o outro Y, né? Ou seja, bem aqui. É esse Y aqui, tá? Menos esse Y aqui. Esse Y aqui é justamente o Y da tangente, né? Então, é o valor de Y menos o Y da tangente. Qual é o Y da tangente nesse problema? É o 1, porque eu quero a tangente no ponto P, tá? Então, é Y menos 1 igual a M, que é 2, vezes a mesma coisa, tá? O valor do X menos o valor do X na tangente, que é 1, tá? Então, resolvendo isso aqui, vai dar Y igual a 2x menos 1, que é a função da reta tangente à parábola. Me empolguei aqui. Tá, gente? Então, a reta tangente à parábola é igual a Y igual a 2x menos 1. Certo? Próximo. Tem mais esse exemplo aqui, tá, gente? E tem mais outro. Não tem. Vamos só resolver esse aqui, que ele é um pouco mais completo, né? Mais diferente, assim, que eu acho que é legal mostrar. Ele quer a mesma coisa, encontra a equação da reta tangente, a hipérbole, tá? Qual é a hipérbole? A hipérbole é esse daqui. Y igual a 3 sobre x. Então, é essa a função. Então, o problema está pedindo para encontrar a reta tangente a essa função aqui no ponto 3, 1. Tá? Então, tá. Então, M, tá aqui a função, tá aqui a fórmula, tá? Eu sempre coloco aqui para você poder acompanhar. M igual ao limite, tá? É porque aqui eu usei aquela nossa primeira função, mas é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma ideia, só que ele só muda
ele só muda a representação do que é do x, do h, enfim, mas é a mesma ideia, tá? É você pegar a função que você está estudando, tá? Que no caso é 3 sobre x, né? Menos f de o valor da função no ponto, dividido pela diferença do y, ou seja, é sempre a diferença do y em cima sobre a diferença do x embaixo, quando o ponto Q está tendendo a P. Então, é a mesma ideia, tá, gente? Só que nesse caso aqui, como ele está querendo que a distância entre os pontos seja zero, né, que é aquele H, lembra que eu coloquei o H aqui no primeiro slide? Ó, é esse H aqui. Ou seja, eu vou fazer com que esse ponto X, que ele chama de A mais H, tenda a A. Então, quando ele tende a isso, quando o X de A mais H tende a A, meu H tende a zero. É a mesma ideia, tá, gente? Vamos lá. Era para ter mantido a mesma representação. Mas se vocês tiverem dificuldade de entender, é só pedir lá no grupo que eu refaço com o mesmo padrão, tá, gente? Eu sei que não deve ser tão fácil assim, né, para vocês, tá? Então, se tiver alguma dificuldade, peçam lá no grupo que eu refaço, tá certo? Mas vamos seguir do jeito que tá aqui, porque pelo menos você olha o problema com abordagens diferentes, tá? Então, M é igual a limite de 3 mais H, né? Por que 3? Por que 3 mais H, né, gente? Porque é o valor da função no 3 mais H, que a gente viu aqui, ó. Tá? Do 3 mais H. Tá? Ou seja, o meu A, que é o X da reta tangente, é aqui. Então, eu quero saber o valor de F aqui, tá? Onde o F daqui é o F, ou seja, o valor do Y, o valor da função, quando o X é igual a A mais H. Tá? Então, é esse valor aqui. Então, é o valor desse F aqui, menos o valor desse F, dividido pelo valor desse X, menos o valor desse X, tá? Aí eu tenho essa equação aqui. Eu acho que eu tenho. Não tenho. Vou colocar aqui, pra gente desenhar, fica melhor. Pensei que eu tivesse colocado, mas eu coloco agora. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Não tenho. Deixa eu printar aqui. Aí a gente vê lá e fica mais fácil. Coloco agora, porque quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vamos lá. Então, a gente entendeu, né, que é a diferença dos valores de f em 3 mais h menos o valor de f em 3 dividido por h, tá? Então, onde tiver x na função, eu coloco 3 mais h, tá? Então, fica função, vou repetir, né, limite quando h tende a zero, tá? Então, eu vou calcular o valor da função em 3 mais h. Então, fica 3 sobre 3 mais h, tá? Menos o valor de f de 3. Quanto é o valor de f de 3? Ou seja, quando x é 3, a função é 1. Então, coloco aqui, menos 1, tá? Então, o que acontece? Eu vou calcular essa diferença aqui, tá? Então, eu vou calcular o mínimo, né,
de 3 sobre o 3 mais h menos 1. Então, vai ficar 3 mais h. Tá? Então, fica 3 em cima, menos, abre parênteses, 3 mais h, fecha parênteses, ok? Então, o que vai acontecer? Isso dividido por h, tá? Então, corta aqui, 3 menos 3, 0. Fica h, fica menos h sobre 3 mais h dividido por h, né? O que acontece aqui? Como é que foi para chegar aqui nessa fórmula, né? Se aqui, isso aqui está dividindo, ele vai passar multiplicando, né? Isso aqui é a mesma coisa que... Deixa eu fechar aqui. Fica menos h dividido por 3 mais h vezes... Se ele está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando, ou seja, 3 mais h aqui, desculpa, vezes 1 sobre h, tá? Ou seja, o que vai acontecer aqui? Foi aqui que ele chegou aqui, ó. Menos h, né? Onde tem h que multiplica 3 mais h. E o que vai acontecer? Corta. Então, chega no limite de menos 1 sobre 3 mais h. Calculando esse limite, o valor do meu m é menos 1 sobre 3. Então, esse é o m, tá? Aí, como nós vimos no exemplo anterior, ele quer saber da tangente. Então, que é o m, né? O valor a equação da reta tangente. Então, m é igual a ΔY sobre ΔX, tá? Então, o que vai acontecer? Então, o ΔY, o que é? É y menos o valor de y no ponto, y menos 1, igual a m que multiplica ΔX, menos 1/3 vezes o ΔX. O que é ΔX? O x menos o valor do x no ponto, que é 3. Então, y igual a 2 menos x sobre 3. Então, esse é o valor da minha equação da reta tangente no ponto, desculpa, aqui é o ponto 3, tá? No ponto 3, certo? Vou até corrigir aqui. Certinho? Vamos lá. Bom, então espero que vocês tenham entendido como é que chega na equação da reta tangente, tá? Aí a gente vai aplicar um pouquinho isso, né? Por que a gente estuda a questão do limite e da derivada, né? Então, aqui é um exemplo que é o problema da velocidade. Se você observar o velocímetro de um carro no tráfego urbano, verá que o ponteiro não fica parado por muito tempo. Isto é, a velocidade do carro ela não é constante. Então, você, quando está dirigindo o carro, você percebe que o ponteiro da velocidade fica variando, né? Então, o carro ele tem uma velocidade que ela é chamada de velocidade instantânea, ou seja, é a velocidade, tá? A cada momento, tá? Em que ele está funcionando, né? Então você está andando no seu carro, né? E aquela velocidade que está variando todo o tempo, né? Em cada instante de tempo, aquilo ali é a minha velocidade instantânea, tá certo? Em geral, suponha que um objeto se mova sobre uma reta de acordo com essa equação, tá? Que é a equação S, que ela é uma função em relação ao tempo, tá? Em que S é o deslocamento do objeto, tá? A partir da origem no instante t. Aqui eu tenho, né, a minha reta de deslocamento a partir da origem, ou seja, no primeiro instante é 0, tá? Ou seja, e o deslocamento dele, ele estava parado, é 0, e ele vai andando, tá? A função f, que descreve o movimento, é chamada de função posição do objeto, ou seja, essa função f é a função que diz a quantos metros de distância
ele está aqui da origem, né? Ou seja, ele vai dizer nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui e assim sucessivamente, tá? No intervalo de tempo entre t igual a até t igual a mais h, a variação na posição será de f de a mais h menos f de a. Isso tá ficando bem familiar, né? Ou seja, é uma diferença entre posições, né? Onde ele saiu da posição no tempo A e se deslocou para a posição no tempo A mais H, tá? Ou seja, ele estava aqui nesse ponto A, ele estava aqui nesse ponto quando o tempo era igual a A, e ele andou isso aqui, que está em rosa, no tempo A mais H, ou seja, ele se deslocou de um tempo H, né, que é a diferença entre esse ponto e ele se deslocou esse comprimento aqui, né, essa distância, né, que é o F desse ponto aqui menos o F desse ponto aqui, tá? Então, aqui eu tenho meu F de A e aqui eu tenho meu F de A mais H. Se eu pegar esse valor aqui e subtrair desse valor, eu vou ter a distância, essa distância aqui percorrida, tá? Bom, aí a gente chega, né, a famosa velocidade média, que vocês devem ter estudado no nível médio de vocês, né? Que é a diferença do deslocamento, né? A diferença entre as posições, que é o deslocamento, que é F de A mais H, menos o F de A, sobre o tempo, onde o tempo é H, tá? Que é essa distância bem aqui, né? A diferença do tempo. Em que essa velocidade média é o mesmo que a inclinação da reta secante PQ dessa figura, ou seja, tá? Eu coloquei essa figura aqui, vamos lá. O que é essa velocidade média? Deixa eu apagar aqui. O que é essa velocidade média? É justamente a tangente, né? Ou seja, essa velocidade média é o mesmo que o m da reta secante. Tá? Em que a diferença da função aqui menos a função aqui, né? Dividido pelo h, que é esse x aqui menos esse x aqui, tá? Então, isso é a velocidade média. Então, essa função aqui, ela tá bem familiar, né? Suponha agora que a velocidade média seja calculada em intervalos cada vez menores, ou seja, o h, que é a diferença entre os tempos, seja diminuído, tá? Ou seja, o h ele vai tendendo a zero. Então, a velocidade instantânea, a v de a, no instante de t igual a a, é calculada no limite dessa velocidade média, quando o h tende a zero. Ou seja, a velocidade instantânea, que eu chamei de v de a, é igual ao limite da diferença da posição do carro nos dois instantes de tempo, dividido por h, que é justamente a diferença do tempo, né? Em que a posição final o tempo final é A mais H e o tempo inicial é A. Então, A mais H menos A é igual a H. Então, aqui ficou H, tá? Então, quando o H tende a zero, ou seja, quando o ponto Q está se aproximando do ponto P, como nós vimos anteriormente, tá? Então, isso significa que a velocidade no instante t igual a A é igual à inclinação da reta tangente no ponto P, como nós estudamos anteriormente, tá? Então, quando você vai calcular a velocidade instantânea, você calcula o limite, tá? O limite da diferença, o limite da velocidade média, né? O que é a velocidade média? É a variação do deslocamento sobre a variação do tempo, tá? Então, isso aqui nada mais é do que a variação do deslocamento, esse numerador,
e h é a variação no tempo. Então, o limite disso aqui é a velocidade instantânea. Bom, aqui tem uma outra aplicação, que é o problema da queda livre, né? O que é o problema da queda livre? Queda livre é quando qualquer corpo cai, é a queda de qualquer corpo, né? Então, um exemplo é de uma bola caindo, né? Só que a diferença desse problema para o outro é que a queda livre, o deslocamento é na vertical, né? É a mesma ideia. Ele sai de h igual a 0, que é a altura, né? E ele se desloca para baixo, tá? Então, suponha que uma bola é solta a partir do ponto de observação de uma torre, tá? Uma torre qualquer lá em Toronto que está a 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos, tá? Por onde a gente começa, tá, gente? Isso aqui vocês não precisam gravar, não. Assim, vocês precisam entender a aplicação, tá? Mas da onde surgiu essa fórmula, vocês não precisam, porque o Galileu já estudou isso há muitos anos atrás, né? O que o Galileu descobriu? Ele descobriu que a distância percorrida por qualquer objeto em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo em que ele esteve caindo. Ou seja, ele disse que para eu calcular o deslocamento de qualquer corpo em queda livre, eu posso usar essa fórmula aqui, tá? S de t igual a 4,9 t quadrado, tá? Onde o tempo é medido em segundos, tá? E o deslocamento é medido em metros, tá? Ou seja, ele vai cair essa altura aqui, que essa altura é o S de t, tá? Vamos lá. Então, a gente usa essa equação, o S de t, né, que é a mesma coisa que F de t, é igual a 4,9 t quadrado. Então, o que eu quero saber é a velocidade após 5 segundos. A velocidade em determinado ponto é a velocidade instantânea, tá? Que foi o que a gente viu anteriormente. Nós vimos que velocidade instantânea tem essa fórmula aqui, tá? Então, a gente vai aplicar essa fórmula ao contexto da queda livre, tá? Então, eu quero o valor da função em a mais h. Então, o que eu faço? Qual é a minha função? É 4,9 t quadrado. Então, eu pego 4,9, no lugar de t quadrado, eu coloco o valor atual de x, que é a mais h, e elevo esse a mais h ao quadrado, menos f de a. Qual é o valor do meu a? Não sei. Eu não fixei o valor do a ainda, tá? Vamos lá. Estou fazendo genérico, tá? O que é o a, gente? O a é o meu x inicial, tá? É o meu x inicial, é o meu x aonde eu vou calcular a reta tangente, tá? Nós vimos anteriormente, então deixa ela aí. Então, dependendo de onde eu queira o valor dessa reta tangente, aí eu vou alterar o valor do a, tá? Então, eu vou encontrar a equação da velocidade instantânea aqui, tá? Então, desenvolvendo isso aqui, como é que eu faço? É 4,9 vezes a mais h ao quadrado. O que é a mais h ao quadrado? Né? É quadrado do primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes a mais h, mais o quadrado do segundo, que é h ao quadrado, tá? Menos 4,9a. Então, aqui eu tirei o valor comum, né? Que é 4,9, tá? Então, ficou a ao quadrado mais 2ah mais h quadrado menos a quadrado sobre h, tá? Resolvendo isso aqui, o que acontece? Eu vou cortar esse a com esse a. Então, vai ficar 4,9, 2ah mais h ao quadrado sobre h. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o h aqui do denominador com esse h e mais um h daqui, que vai ficar 4,9 vezes 2a mais h, tá? Então, qual é o limite dessa função quando h tende a zero, né? Vai ficar 9,8 vezes a. Então, essa aqui é a minha equação da velocidade instantânea, tá? Ou seja, a partir dessa equação aqui, eu consigo calcular a velocidade da queda em qualquer ponto, em qualquer altura, tá? O que ele pede? Ele quer calcular a velocidade após 5 segundos, ou seja, a velocidade instantânea no tempo igual a t. No A igual a 5,
tá? Então, V de 5. V de 5 é igual a 9,8 vezes 5, que dá 49 metros por segundo, certinho? Bom, aí ele pergunta assim, se também quisermos calcular a velocidade com que a bola toca o chão, temos que calcular a velocidade quando a bola percorrer 450 metros, que é justamente a altura do prédio onde ela foi lançada, tá? Então, o que eu faço? Eu jogo naquela fórmula do Galileu, né? ST igual a 4,9 t quadrado. Tá? Então, 4,9 t quadrado é igual a 450. Tá? Então, t quadrado é igual a 450 sobre 4,9. Para eu achar o t, eu coloco 450 sobre 4,9 ao quadrado. Calculando a raiz quadrada, dá igual a 9,6. Então, aqui eu tenho o tempo em que a bola cai no chão. Demora para cair no chão. Tenho tempo. Ele pediu a velocidade com que a bola toca o chão. Então, agora eu vou pegar aquela fórmula da velocidade instantânea e jogar quando A igual a 9,6. Tá? Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e colocar A igual a 9,6. Tá? Então, V de 9,6 é igual a 9,8 vezes 9,6, que dá em torno aproximadamente 94 metros por segundo. Certo? Bom, vamos continuar. Então, esse problema de encontrar a reta tangente a uma curva e o problema de encontrar a velocidade de um objeto envolvem determinar o mesmo tipo de limite, que tem essa formulação aqui, tá? Esse tipo de limite, né, calcula a diferença entre o limite da diferença entre dois pontos, tá? É chamada de derivada. Tá? Então, isso aqui, essa fórmula aqui do limite, quando você cair num problema que tenha essa formulação aqui, você está calculando a derivada. Esses tipos de limite surgem sempre que calculamos uma taxa de variação qualquer, em qualquer ciência ou qualquer engenharia, né? Como, por exemplo, uma taxa de uma reação química, ou então um custo marginal em uma economia, né? Então, qualquer variação que você calcule, qualquer taxa, né, de variação, você está trabalhando com derivada. E eu aviso para vocês, o curso de economia, o contexto, né, das funções econômicas, trabalha direto com derivadas, né? Então, é muito importante que vocês entendam que derivada é uma taxa de variação. Né? Então, e essa taxa de variação, a formulação matemática dela, ela parte disso daqui, tá? Então, a derivada de uma função f em um número a, denotada por f'A, é a inclinação da tangente da função f no ponto AFA, tá? E é calculada como nós calculamos aqui. Então, f' de A é igual ao limite de FA mais H menos F de A sobre H, quando H tende a zero. Ou seja, quando o ponto Q está se aproximando do ponto P, né? A reta tangente. Agora, detalhe, nem sempre o limite existe. Tá? Então, nem sempre esse limite é possível, tá? Nós vemos lá que existem limites que não existem, tá? Então, por isso, o domínio de f' é o conjunto de todos os A's para os quais o limite existe. O que é o domínio? Né? O domínio nada mais é do que os valores de x que existem na função, né? Ou seja, são os valores de A em que existe um limite, já que o resultado da função é o próprio limite, tá certo? Aqui são outras notações de limite, né? Posso ter essa notação aqui que ela diz assim, leia-se, né? D sub x de f de x, tá? A mais frequente são essas duas aqui, ó. Eu posso ler dy sobre dx, dy dx, tá? Ou seja, a variação de y em relação à variação de x, tá? Derivada de y em relação a x. E y', né? Que é a mesma coisa. A derivada é como a função f está variando em relação a x, ou seja, como o valor do y está variando em relação à variação no x, tá?
Anteriormente, consideramos a derivada de uma função f em um número fixo a, f' de a, tá? Agora mudaremos o nosso ponto de vista e vamos variar o número a substituindo-se por uma variação x, porque nós já vimos, né, essas duas formas de representar, tá? Eu já expliquei várias vezes que o a nada mais é do ponto onde está a derivada, né? Então, ao invés de eu chamar de f' de a, eu vou chamar agora de f' de x, tá? Ou seja, é o ponto lá da derivada, tá? Então, ao invés de eu representar com a, eu vou representar com x, tá? Isso é só mudança da notação mesmo. Para qualquer número x para o qual esse limite exista, atribuímos um valor f' de x. Assim, temos uma nova função f' chamada derivada de f. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá, gente? Eu vou fazer 2 exemplos e vou deixar um para vocês entenderem, tá? Já que eu já fiz alguns, né? Esse exemplo aqui, ele é importante porque vocês vão entender em relação ao domínio, né? É importante entender que o domínio de f', ele pode ser diferente que o domínio da função original, ou seja, os valores de x na função original, né, todos os x em que existem a função f, tá? Pode ser que nem em todos esses lugares, esse x, exista um valor de limite, tá? Então, o domínio da derivada pode ser menor que o domínio de f de x. Isso a gente vai entender mais ou menos nesse exemplo, tá? Olha só. Esse aqui. Ele quer saber assim, qual a derivada e o domínio da função f de x. Qual é a função f de x? Raiz de x, tá? Então, eu vou achar a derivada da função f, né? Então, f' de x é igual aqui a função original, né? F de x mais h menos f de x sobre h, né? Calcular o limite dele quando h tende a zero. Então, o meu x aqui é x mais h, né? Então, o que eu faço? Eu pego o valor o modelo da minha função, que é raiz de x, e substituo x mais h onde tiver x. Então, fica raiz de x mais h, menos f de x, tá? Ou seja, menos raiz de x, dividido por h. Bom, se você for calcular, jogar o valor zero aqui, calcular esse limite, vai dar uma indeterminação, né? Ai, meu Deus, bendita indeterminação, né? Quando é que isso vai acabar? Não vai acabar, tá, gente? Você precisa aprender. Bom, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar, né? Eu vou fazer uma adaptação para que eu consiga transformar, encontrar uma função equivalente uma função equivalente, como nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho, né, o valor a minha função com indeterminação, vou repetir ela aqui, tá? Eu vou multiplicar essa função, tanto o numerador quanto o denominador, por esse mesmo valor, raiz de x mais h mais raiz de x, tá? Tanto no numerador quanto no denominador. E vou multiplicar essa função. Multiplicando essa função, o que vai acontecer? Né? Isso daqui, gente, essa multiplicação aqui das duas funções no numerador, tá? É a mesma coisa que eu multiplico o quadrado do primeiro elemento menos o quadrado do segundo elemento. Então, se você multiplicar item por item aqui, né? Essas duas partes aqui. Então, se você multiplicar essa parte aqui com essa parte aqui, tá? É a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Então, vou multiplicar essas duas partes menos essas duas partes, tá? Então, tentem aí em casa, tá, gente? E vou multiplicar no denominador h vezes raiz de x mais h mais raiz de x, tá? Eu vou ter isso aqui. Ok? Calculando isso, gente, eu vou chegar nesse valor aqui, ou seja, x mais h, né? Quando eu multiplico duas raízes,
fico só com o que tá na raiz, né? X mais H menos X, dividido por aquele denominador lá, né? Certinho? Então, aqui vai ficar X menos X dá zero, H. Só que aí, quando sobrar o H, esse H que sobrar, eu vou cortar com o H que está no denominador. Então, a função ela vai ficar isso aqui, 1 sobre raiz quadrada de x mais h mais raiz de x, tá? Resolvendo isso, tá, gente? Eu vou chegar nesse valor de limite aqui, tá? Porque quando meu h tende a zero, vai ficar a raiz de x. Então, vai ficar a raiz de x mais a raiz de x no denominador. Então, vai ficar 2 raiz de x, tá? Então, tá. Então, o que que eu tenho? Eu tenho essa função original, raiz de x, e eu tenho essa função original aqui. E essa função da derivada. Ou seja, essa função aqui é a derivada dessa função aqui, tá? Então, aí ele quer saber a derivada, ok, achamos 1 sobre 2 raiz de x. Qual é o domínio dessa função? Ou seja, quais são os valores de x em que essa função existe, tá? A única restrição que a gente tem, né, em relação aos números reais de uma raiz, é que esse valor aqui, esse valor aqui do x seja positivo, porque se for negativo, eu vou chegar no número imaginário, tá? E eu não trabalho com números imaginários, eu trabalho com números reais, tá certo? Então, a única restrição que eu tenho aqui da função f é que o meu x ele pode ser do zero até o infinito positivo. Então, o meu x pertence a zero a mais infinito, tá? Ou seja, não pode ser negativo, tá? Agora, se eu for calcular, vou verificar, avaliar o x da minha derivada, existe mais uma limitação, né? Além, né, dessa questão da limitação da raiz quadrada, que ela não pode ser negativa, né? Então ela vai de zero a mais infinito. Como a raiz está no denominador, tá? Esse valor aqui não pode ser zero, porque se for zero vai ficar 1 sobre zero, não existe, tá? Então, além dessa limitação aqui, eu vou acrescentar mais uma limitação para a derivada, ou seja, quando o x for igual a zero, tá? Raiz de zero dá zero, 2 vezes zero dá zero, tá? Então, quando o x for igual a zero, essa derivada aqui não vai existir, tá? Então, o zero não faz parte do domínio, tá? Então, como é que eu escrevo o domínio, tá? O domínio da derivada é que x pertence a, ó, zero, só que no zero a bolinha é aberta, tá? Então, o zero não faz parte, então é de zero a mais infinito, só que aqui bolinha aberta, tá certo? Bom, eu vou deixar para vocês, tá, entenderem como calcula a derivada dessa função, aplicando a mesma regra, tá, gente? A mesma ideia. E vou deixar também... Ah, tá. Essa daqui eu vou fazer... Então, eu tenho a função, né, x ao quadrado, ele quer que calcule a derivada da função, né, e calcular o valor da função no ponto 2, tá? Então, vamos lá. A função é x quadrado, tá, gente? Então, onde tiver... Aqui eu tenho, né, a formulação, tá? O conceito da derivada. Então, onde tiver x na minha função original, eu coloco a mais h. Então, é x ao quadrado. Então, fica a mais h ao quadrado menos f de a, que é a ao quadrado, sobre h. Então, aqui eu calculo o quadrado, isso aqui, né, que é a ao quadrado, mais 2ah mais h quadrado, menos a quadrado, sobre h, tá? Resolvendo, eu vou cortar esse e esse, tá? Então, fica limite de 2a mais h.
quando h tende a zero. Quando h tende a zero, então o resultado é 2a. Então, a derivada da função x² é igual a 2a, tá? Na letra B, ele quer que calcule a derivada da função no ponto 2, ou seja, quando a é igual a 2. Então, a f' de x é igual a 2a. Então, f' de 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Tá? Então, a derivada, então a reta em que representa a derivada, nesse ponto 2, é igual a y, é onde o y é igual a 4. Tá certo? Bom, agora eu vou deixar a mesma coisa, vocês vão ter que fazer a mesma coisa, só que para esses dois exemplos aqui. Tá certo? Então, gente, por hoje era isso, tá? Eu acho que já tem bastante coisa para vocês treinarem. E vou ficar devendo também a finalização daquele exemplo lá, tá certo? Então, obrigada. Qualquer coisa, eu estou à disposição lá no grupo para tirar dúvida, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima.